sejam bem-vindos de volta. Hoje, dia 12 de maio, o Educador 21, parceiro muito especial da Bet Educar, está fazendo aniversário de 1 ano e nós gostaríamos de agradecer essa parceria até aqui. Parabéns, Andréa Marini e Débora Tomé, por esse projeto incrível que tem um propósito tão bonito para a educação brasileira. Vocês merecem todo o nosso carinho e respeito. E eu aproveito para fazer um convite para vocês. Acessem a plataforma da Educador 21 e cadastrem-se para receber a newsletter. Vocês vão adorar o conteúdo, é muito rico e bastante inovador. E a Bet Educar acredita que a linguagem de programação é o novo inglês nas escolas. As aulas de robótica e o desenvolvimento de habilidades STEM são mais do que diferenciais, são uma necessidade para as escolas do futuro. A tecnologia educacional desenvolve e distribui soluções que enriquecem o processo de ensino e aprendizagem, sendo a parceira oficial da Lego Education no Brasil. Visite o estande da tecnologia educacional para saber o que há de mais inovador para a educação e participe do sorteio de um kit Lego Education. E na próxima entrada, a gente vai contar com a presença da Ideia Clara, realizando a facilitação gráfica. É uma forma de registrar a essência da palestra através de desenhos e textos de fácil compreensão. Iremos mostrar ao longo da palestra as imagens em tempo real e depois do evento, a Ideia Clara irá compartilhar um e-book com essas ilustrações. A gente vai agora, então, para a terceira e tão esperada palestra do dia. O tema, O Mundo Clama por Saúde Mental. A mediação é da Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bet Educar, e o palestrante é o Dr. Augusto Cury, médico psiquiatra, professor e escritor. Sejam bem-vindos. Adriana, eu passo a palavra para você. Muito obrigado. Obrigada, Larissa. Obrigada. Dr. Augusto Cury, muito obrigada pela presença aqui com a gente. E hoje a gente vai falar desse tema tão importante nos tempos de hoje, que é a saúde mental, né, do mundo, e aqui mais precisamente como é que a gente pode apoiar a saúde mental dos educadores. Então, doutor Augusto, passo a palavra para o senhor para que a gente possa aproveitar essa fala tão importante. Obrigado, Adriana, uma grande honra estar aqui diante de todos vocês da Bet Educar. Obrigado, Larissa, um abraço muito especial a todos os professores, todos os educadores, pais e gestores que estão nos assistindo. O mundo clama por saúde mental, por saúde emocional, porque sem saúde psíquica, nossos céus não têm estrelas. Nossa manhã não tem umidade, é seca, desértica. A nossa história não tem motivação, inspiração e aventuras. Sem saúde, nós nos tornamos escravos, vivendo em sociedades livres, encarcerados, no único lugar que todos nós deveríamos correr, andar, ser leve, ou seja, no território da emoção. Mas o fato é que é muito mais fácil adoecer do que nós imaginamos. E há um erro no processo educacional ao longo de toda a sua formação, desde que o ser humano começou a desenvolver as escolas, as universidades, a relação entre mestre e aluno e assim por diante. Porque ela se tornou excessivamente cartesiana, racionalista. Nós incorporamos milhões de dados que os pensadores, os cientistas, os filósofos produziram e disponibilizamos para os alunos, através de várias técnicas pedagógicas, na esperança de que todo esse conhecimento seja capaz de libertar o ser humano de dentro para fora. Mas essa tão famosa liberdade nem sempre acontece, esperando que a quantidade de dados forme o pensador. Mas se fosse pela quantidade de dados, os robôs seriam altamente inteligentes, capazes de desenvolver empatia, altruísmo, solidariedade, e eles simplesmente jamais experimentarão qualquer emoção capaz de levá-los
a se encantar com a vida ou até se decepcionar com ela. Não é a quantidade de dados que define o pensador, mas é a qualidade dos dados. Os engenheiros, os melhores pelo menos, os físicos, os mais argutos e estudiosos, provavelmente tinham mais informações que Newton, Isaac Newton e Einstein, dois grandes expoentes da física. Mas o que os levaram a desenvolver teorias brilhantes? E por que hoje é tão difícil ter ideias inovadoras? Não é a quantidade de dados que um ser humano tem que o leva a desenvolver criatividade, se reinventar, dar respostas inteligentes nas situações estressantes. É a capacidade do ser humano andar por ares nunca antes respirados. É a capacidade dele entender que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. É a habilidade de cada um de nós sabermos que drama e comédia, aplausos e vaias, risos e lágrimas fazem parte da nossa historicidade. Se nós não temos a compreensão desta flutuabilidade das estações socioemocionais, muito provavelmente nós ficaremos tão presos em corresponder às expectativas dos outros que não desenvolveremos criatividade, nem conseguiremos proteger a emoção, ousar, empreender, enfim, tornar-se um pensador que impacta a humanidade. Costumo brincar que os anormais é que mudam o mundo e os normais desfrutam dele. E os anormais não são pessoas que têm um QI super elevado, mas têm uma ousadia super dilatada. Não são pessoas que têm um cérebro especial, muitos dons especiais. Até pode ter um QI acima de 150, um quociente de inteligência, mas hoje nós sabemos que os verdadeiros gênios são aqueles que impactam as pessoas, a quantidade de pessoas e a dimensão desse impacto. Portanto, nesse sentido, há muitos que desenvolvem uma genialidade e simplesmente não têm um QI lógico, estrito, tão elevado como se imagina. Pense um pouco. A educação mundial se tornou racionalista, cartesiana. Nos ensina milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas quase nada nos ensina sobre o universo que somos. As pessoas aprendem a sulcar a terra, mas antes disso fazer análise dos solos para ver o grau de acidez, a necessidade de colocar agroquímicos com responsabilidade e inteligência para ter produtividade. Isso é lógico, e a humanidade, embora tenha vários problemas em termos de sustentabilidade, ela produz muitos alimentos. Mas os solos da mente humana, os solos são quase intocáveis. As pessoas não sabem arar o território da emoção, não sabem viver de maneira mais leve, tranquila e serena. Não sabe, por exemplo, dar risadas da sua estupidez quando falham, desde que a sua estupidez seja suportável. Não sabe olhar para o seu filho ou para o seu aluno que acabou de ter uma reação irritadiça e tensa, e ao invés de ele se lembrar, bom, eu também falhei, eu também tropecei, eu também não correspondi às expectativas. Não, pais elevam o tom de voz, professores sentenciam os seus alunos. Alguns até dizem, você não vai virar nada na vida se continuar desse jeito. Nós não sabemos, portanto, sulcar, arejar, cuidar dos solos da mente humana para que possamos desenvolver as mais importantes habilidades para termos saúde mental, para termos uma mente livre, uma emoção leve e profunda, bem como criativa e empreendedora. Agora, nós precisamos entender a mente humana numa perspectiva mais profunda. Se eu estou criticando o racionalismo cartesiano, claro, quando eu falo de Descartes, é porque Descartes ele considerava que tudo é matemática, a matemática resolveria todos os problemas humanos.
mas não resolve. Por exemplo, a matemática numérica, ela é ótima para você fazer cálculos, e toda vez que você divide, você diminui, mas na matemática da resiliência ou da capacidade de superação, toda vez que você divide, você aumenta. E se nós não dermos liberdade para os nossos filhos falarem dos dias mais tristes da sua história, e grande parte dos pais do mundo todo não dão, nem sequer perguntam quais fantasmas os assombram, como é que eles vão poder aumentar o nível de superação? Muitos conflitos se aninham e se superdimensionam devido ao mutismo que há na relação entre pais e filhos. Professores veem seus alunos inquietos, com baixo limiar para frustração e às vezes tendo atitudes completamente inadequadas, mas são raros os professores que chamam esses alunos no intervalo e dizem que eu aposto em você, você não é mais um número na classe. Agora, tem algo que eu possa fazer para te tornar mais tranquilo e sereno? Existe na sua história alguns problemas que você gostaria de contar e até hoje não contou? Quando professores começam a sulcar os solos da emoção e começam a levar o eu dos seus alunos e os pais levar o eu dos seus filhos a fazer a mais importante viagem que o mundo deve empreender, que a humanidade deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo, nós começamos a abrir as portas para a saúde mental. Aumentamos o nível de resiliência, desenvolvemos a matemática da emoção, desenvolvemos a física da emoção, onde bateu não é mais levou. Me agride que eu te agrido. Me machuque ou tenha uma atitude que me exclui, que eu vou comprar essa exclusão e chafurdar na lama da minha angústia. Não. Quando você começa a desenvolver uma nova agenda para ter uma mente livre, uma emoção saudável, a física da emoção te coloca em outro patamar. Ação não é mais reação. Quando alguém me contraria, a melhor resposta é o silêncio, mas não o silêncio subserviente, tímido, mas o silêncio proativo, onde eu me calo por fora e eu grito por dentro. Por que eu sou obrigado a comprar essa ofensa? Por que eu me angustio ou hipersensibilizo diante de uma crítica, um olhar atravessado, uma reação de desprezo? O quanto que vale a minha paz, a minha saúde mental? Quando você começa a fazer questionamentos, quando você começa a se perguntar, você deixa de exercer uma física puramente racionalista e começa a exercer uma outra física. Se você começa a gerir a sua emoção. E as pessoas que te ofendem ou te contrariam, ao ver o teu silêncio, vão ficar impressionadas. Façam isso. Da próxima vez que os teus filhos te contrariar, ou teu parceiro ou parceira te decepcionar, ou teu aluno te afrontar, olhe nos olhos dele ou dela e faça o silêncio proativo. Pergunte-se, questione-se. Só do fato de você fazer o silêncio proativo, as pessoas vão começar a penetrar em camadas mais profundas, porque a sua reação é inesperada, surpreendente. Se você for muito comum, entre aspas, normal, porque na verdade ninguém é normal, eu fiz aquela brincadeira, os normais desfrutam e os anormais transformam o mundo, mas no fundo, o que é normal? Quem é normal? Quem é plenamente saudável? Mas se você começa a ter uma reação surpreendente, você acaba dando um bilhete para que as pessoas que estão ao seu redor se interiorizem e te valorizem de maneira solene. Porque uma pessoa que é excessivamente criticista, excessivamente reativa, que fala demais, aliás, tem até uma tese no programa de gestão da emoção, eu tive o privilégio de desenvolver o primeiro programa mundial de gestão da emoção. Quem repete 2 vezes a mesma coisa, a mesma correção, até para o seu marido ou sua esposa, é um pouco chato. 3 vezes é o quê? É muito entediante. E 4 vezes ou mais é insuportável. Será que você muitas vezes não é insuportável? Será que você não usa o racionalismo
das informações que foram construídas no teatro externo, social, para resolver as questões emocionais, não dá certo. Se você não usar a matemática da emoção, onde dividir é aumentar, a física da emoção, onde ação não gera reação, mas o silêncio proativo, se você não aprender a usar a linguagem do psiquismo, a linguagem da emoção, onde não apenas você conversa com milhares fora, você aprende a dialogar consigo, você aprende a ter um caso de amor com a sua saúde mental, mas é quase inacreditável, as pessoas não sabem dialogar consigo. Qual a tua reação quando você vê alguém falando sozinho? Somos tão preconceituosos que podemos falar, eis lá um psicótico, alguns dizem, eis lá um louco, quando na verdade falar consigo é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento da saúde mental. Se você não for capaz de conversar com seus medos, seja qual for, a lodoxafobia, o medo da opinião dos outros, sem elogios vai ter menos importância que um hater ou que uma crítica. Converse para você reescrever a lodoxafobia. Glossofobia. 75% das pessoas têm esta perniciosa fobia, medo de falar em público. Alguns até têm o terror mais de falar em público do que a possibilidade de morrer, de acordo com pesquisas. Claustrofobia, medo de lugar fechado, nictofobia, medo da noite, futurofobia, medo que ainda não aconteceu. Há mais de 100 tipos de fobia, e se você não aprender a desenvolver a linguagem da emoção, conversando com as suas fobias no silêncio da sua mente, perguntando como, quando e por quê, questionando, usando a arte da dúvida, duvidando de tudo aquilo que te controla, dando um choque de lucidez em pensamentos perturbadores e determinando, não timidamente, mas com autoridade e inteligência, ser líder de si mesmo. Mas como eu faço isso, Dr. Cury? Você faz no silêncio da sua mente. Você faz abrindo o leque da sua criatividade, com a sua própria capacidade. Você deve virar na mesa. Você deve, como eu disse, dar um choque de lucidez. Teu eu, que representa a capacidade de escolha, para que ele desenvolva a saúde mental, tão falada e tão pouco alcançada. Você tem de deixá-lo se expressar como espectador passivo no teatro da mente humana, usando a figura. Você tem de sair, entrar no palco e falar, aqui quem escreve o roteiro sou eu. Eu sou o diretor do script. Eu sou líder de mim mesmo. Quando você começa a usar a arte da dúvida, que é o princípio da sabedoria na psicologia, a arte da crítica, que é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos, bem como na área da psicologia, e a arte da determinação estratégica, que é o princípio da sabedoria das habilidades socioemocionais. Quando você, portanto, deixa de ser uma pessoa racionalista, cartesiana, reitero, usando o conhecimento adquirido no mundo físico-químico, deixando, não completamente, porque ele é importante para você desenvolver a sua profissão, é importante para você desenvolver o raciocínio lógico, mas usando estratégias de uma nova linguagem, a linguagem emocional, de uma nova matemática, a matemática da emoção, de uma nova física, a física da emoção, de uma nova química, a química da emoção. Na química física, o átomo gravita, o elétron gravita em torno do núcleo. Na química da emoção, você não pode gravitar na órbita das pessoas, você tem de doar-se, isso é importante, mas diminuir a expectativa do retorno, porque se você aumentar muito a expectativa do retorno, a tua mente não vai ter proteção nenhuma. Você pode ter janelas que impedem a invasão dos estranhos no seu apartamento e na sua casa, portas que impedem a invasão dos estranhos, mas a grande casa, chamada mente humana, não terá janelas e não terá portas. Ela será terra de ninguém. E talvez, sem exagero, 99% das pessoas, ou muito mais,
em diversos períodos, tenha sua mente como terra de ninguém. Quando você sofre por antecipação, ela é uma terra desolada. Quando você rumina perdas, mágoas e frustrações, também é uma terra desolada, desértica, não preparada para produzir primaveras, flores. Quando você cobra demais de si mesmo, você está apto para trabalhar numa financeira que cobra dívidas dos outros, mas não para ter uma vida emocional tranquila, relaxada, serena. Quando você é um apontador de falhas, você está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas. Mas quando você entende que no programa de gestão da emoção, você muda a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, tudo muda em nossa história. Tudo muda. Você nunca mais será o mesmo e as pessoas que estão ao seu redor nunca mais serão as mesmas. Nem seus filhos, nem seus alunos, nem a pessoa que você escolheu para dividir a sua história, nem seus colaboradores e parceiros. Se você aprende a mudar a era do eu como gestor da mente humana, a era do aplauso, da celebração de acertos, você vai começar a arrumar o óculos da sua mente e vai perceber comportamentos diminutos que passam despercebidos. Por exemplo, muitas pessoas tensas, ansiosas, irritadiças, que até são tratadas como hiperativas ou com transtorno de déficit de atenção, e frequentemente não são, elas têm mais a síndrome do pensamento acelerado, que talvez seja 80 vezes mais insidiosa do que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O excesso de informação, o excesso de celular, o excesso de compromisso estimula a hiperprodução de pensamentos que simula a hiperatividade, mas não é. Bom, quando você coloca colírios nos seus olhos, você vai perceber que mesmo crianças e adolescentes super agitados têm momentos de calmaria. E nesses momentos você deve aplaudir, para que o biógrafo do cérebro, que é um fenômeno inconsciente, que eu tive o privilégio de escrever, registro automático na memória, arquive de maneira solene o teu aplauso. Claro, uma andorinha não faz um verão, nem uma flor faz uma primavera, nem um arquivo saudável, light, também muda a pauta ou agenda de uma característica doentia da personalidade, mas se todos os dias você, como eu digo no livro, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, também no Futuro da Humanidade, que está para ser filmado e vai para a Netflix, e comentei isso também, de certa maneira, no filme O Vendedor de Sonhos, quando você começa a construir janelas saudáveis no córtex cerebral, pouco a pouco se forma um núcleo que neutraliza a irritabilidade, o baixo limiar para a frustração, a inquietação das pessoas que vocês amam. Você deve semear com paciência e colher com perseverança, senão não há educação. E você tem de entender que se usar essas ferramentas de gestão da emoção todos os dias, você estimula o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, a construir pequenos tijolos, arquivos, que vão aos poucos. Não é você que muda o outro, ele mesmo se recicla, ele mesmo se transforma e se reinventa. Pouco a pouco a paisagem dos comportamentos mais inadequados tem possibilidade real de ser mudada. Ele se torna mais saudável e você também se torna mentalmente mais saudável. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar a minha abordagem aqui, eu tenho muito o que dizer. Eu vou dar liberdade para vocês perguntarem, tá bom? Todos os professores que estão aí podem, e gestores, e bem como se houver pais, podem me perguntar. Eu vou tentar responder algumas perguntas para se tornar bem dinâmico. Até porque na era da ansiedade ou da síndrome do pensamento acelerado, as pessoas estão intoxicadas, tanto digitalmente que elas se entediam facilmente. Elas não sabem que o tédio, Adriana, faz parte do processo para nos reinventarmos. A solidão branda, ela é extremamente importante para o desenvolvimento da criatividade. Claro que a solidão intensa ela é tóxica e autopunitiva,
mas as pessoas precisam de dinamismo. E eu gostaria de abrir, então, as perguntas. Ok, Adriana? Doutor Cury, que delícia ouvi-lo. Estava fazendo anotações durante a sua fala, estava lembrando das minhas emoções, consegui imaginar que quando a gente repete várias vezes realmente a mesma coisa, a gente não consegue o resultado e a gente vai ficando muito chato mesmo. Que mãe que já não pediu para o filho arrumar a cama várias vezes e a cama nunca fica arrumada e a mãe fica irritada com isso. A sua fala... E sabe como é que as mães devem fazer? E totalmente. Então, são milhares de elementos que estressam, causam ansiedade e esgotam os pais. Exatamente. Sabe o que os pais deveriam fazer? A cama não está arrumada. Não funcionou uma vez. Pare de falar, não seja uma mãe chata, um pai chato. Não insista, porque você estimula o biógrafo do cérebro a construir uma janela killer ou traumática, um cárcere mental, e ele vai repetir os mesmos comportamentos. Mas, se ele arrumar uma vez, aí você fala, filho, como eu admiro a sua capacidade de administrar o seu quarto, parabéns, você é simplesmente incrível, e sai de cena, plantou uma janela light. Se você produzir algumas andorinhas, se você criar algumas andorinhas, você vai ter um belo verão. Doutor Cury, é isso mesmo. Eu estou aqui no chat, no WhatsApp, esperando as perguntas que possam vir. Façam qualquer pergunta aí que eu encaminho aqui para o Dr. Cury. Mas eu queria trazer uma questão muito importante aqui e ouvi-lo sobre a questão das emoções. Praticamente, há um tempo atrás, diria que as estudantes iam para a escola, mas era visto que o que vinha para a escola é só o lado esquerdo do cérebro, né? Hoje a gente está começando a entender que o estudante vem com o lado esquerdo, o lado direito e o corpo inteiro, principalmente o coração. Então, acho que isso é uma grande diferença de a gente olhar para como é que funciona dentro do processo de aprendizagem essas emoções. A dificuldade, a gente não tem culturalmente o ensino das emoções, a aprendizagem das emoções. Dificilmente a gente consegue nomear e dar nome às emoções. Como é que a gente pode trabalhar isso melhor? Adriana, isso é fundamental e foi negligenciado ao longo de toda a história da humanidade, inclusive na filosofia, pelos existencialistas que foram brilhantes, como Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Kierkegaard, tantos Merleau-Ponty, foram por Kant, por Hegel, por Marx, foi negligenciado por muitos teólogos, foi negligenciado também por Freud, por Carl Gustav Jung, e Bion e tantos outros. Claro, eles falavam das emoções, não é que não falavam, mas a emoção nunca foi estudada profundamente. E mesmo a inteligência emocional de Daniel Goleman, antes dele de escrever seu livro, eu já desenvolvi as ferramentas de gestão da emoção. Mas mesmo lá não está muito claro o que é o mundo da emoção. Fala muito sobre a bioquímica cerebral e a relação com os sentimentos e a produtividade. Mas a emoção é um planeta de extrema complexidade. Eu vou fazer algumas perguntas para que você possa ser provocado. A emoção é real ou virtual? Essa é uma grande tese. Quando você tem uma experiência fóbica, medo de falar em público, a glossofobia, ou, como eu disse, a alodoxafobia, o medo da opinião dos outros. Isso é real ou virtual? Essa é uma grande tese. Agora, para provocar mais, o pensamento é real ou virtual? Quando você pensa no seu filho, por exemplo, você pode sair momentaneamente do set desta conferência. Na verdade, nem é conferência, é treinamento. Eu não dou mais conferência. Demora muitos anos para aceitar um convite. É um pequeno treinamento. Você saiu do set e pensou no seu filho, na sua filha, ou num problema do amanhã. Isso é real ou virtual? Essa é uma grande tese. Primeiro, nós temos que saber qual a natureza desses dois mundos. E, sinceramente, mesmo profissionais de saúde mental, como não estudar essa área, têm dificuldade de responder. O pensamento, ele é sempre virtual. O pensamento consciente, ele não é real. Você
quando pensa no futuro, o futuro é inexistente. Mas na esfera da virtualidade você tem uma criatividade enorme para desenvolver uma agenda sobre o futuro. Porque só na esfera da virtualidade você é tão criativo, senão jamais você criaria. Se você pensa numa preocupação, num problema, se você desenvolve seu filho e sua filha na sua mente agora, ou você rumina o passado com todas as suas intempéries, deixou de ser experiências reais e se organizou como arranjo eletrônico no córtex cerebral, atômico, e está lá como um símbolo, seco, frio. Mas quando você resgata, você o faz de forma tão incrível, porque na esfera da virtualidade você tem, número 1, uma plasticidade construtiva, número 2, uma liberdade criativa sem precedente. E isso, reitero, só ocorre porque é um mundo intelectual que transita na esfera virtual. Mas e a emoção? É real ou virtual? Aí que tá. A emoção é completamente real. Se você está triste, não importa como você descreve com o seu pensamento, que é virtual. Se aquilo é uma angústia, uma ansiedade, humor depressivo, o fato é que você está sofrendo. Se você tem uma reação fóbica, também não importa como você descreve, medo, aversibilidade e tal. O fato é que você está diante de um objeto fóbico que te causou uma implosão emocional muito grande. E você tem, portanto, essa reação desconfortável. Bom, a emoção, ou toda a emocionalidade, ela é real, com milhões de experiências emocionais. Os vários tipos de fobias, os vários tipos de prazeres, amor, ódio, sentimento de vingança, irritabilidade, tranquilidade e assim por diante. Só que a emoção, ela está num planeta distinto da intelectualidade. E esses dois planetas se chocam frequentemente. E quem faz a ponte entre a emoção e o mundo intelectual? É o eu. O eu, ele é tanto real quanto virtual. Então, se alguém te ofende e você diz para si, usa uma ferramenta de gestão da emoção, minha paz vale ouro, o resto é lixo, eu não vou comprar aquilo que não me pertence, o teu eu faz com que a emoção não compre o pensamento do outro e nem os pensamentos perturbadores seus. Então você geriu a sua psique. Por isso que nós temos falado muito para desenvolver saúde mental. O eu não pode ser infantil, Adriana. Ele não pode ter 5 anos de idade, 6, 7 anos. E muitos intelectuais têm um eu infantil. E muitos políticos, não importa a ideologia, se de esquerda ou direita, têm um eu infantil. Compram o que não lhe pertence, dão mais valor para a sua ideologia do que para o seu povo, têm a necessidade neurótica de poder e assim por diante. A emoção não pode ter um cartão de crédito para comprar tudo aquilo que não lhe pertence. Quem tem que dar o choque de gestão é o eu, mas infelizmente o eu não é trabalhado para ser minimamente autor da própria história e por isso que nós desenvolvemos com muita facilidade transtornos emocionais. Perfeito. O eu isso ainda é prevenção. Está bem imaturo. Está bem imaturo esse eu às vezes, né? Doutor Augusto, pergunta da Beatriz Argolo, não sei de onde ela é, de que lugar do Brasil, mas ela fala assim, doutor Augusto, você acredita que a falta de conhecimento sobre as competências socioemocionais apresentadas por nós, adultos, professores e pais, pode afetar diretamente na dificuldade escolar de alunos, especificamente na fase de alfabetização? Ela falou, a primeira parte da pergunta, se as falta de competência? Se as competências socioemocionais apresentadas pelos adultos pode ter uma relação direta, pode impactar diretamente como uma dificuldade escolar. Bom, como eu disse, a educação ela se tornou excessivamente cartesiana. E muito obrigado pela sua pergunta, viu? Muito inteligente. Há mais de 3 décadas, eu tive o privilégio de começar a desenvolver uma nova teoria sobre a construção de pensamentos, a formação do eu, o programa de gestão da emoção e a natureza da emoção e pensamento, num país que não valoriza os seus cientistas. E uma grande notícia, hoje a teoria da inteligência multifocal faz parte da USP na disciplina de gestão da emoção para a formação de professores. Faz parte do stricto sensu, né? Nós temos oferecido para vários mestrandos e doutorandos e eles falam a uma só voz
como impactou-se a inteligência multifocal, e lá tem muitas habilidades socioemocionais. Bom, eu saí, portanto, da psicologia, da psiquiatria e fui para a educação, porque uma teoria com esse aporte, ela deve ter ferramentas para ser aplicada na educação. E há 20 anos eu comecei, pelo menos há 20 anos ou mais um pouco, eu comecei a desenvolver um programa chamado Escola da Inteligência. Eu sonhava em ter as habilidades emocionais e sociais e as ferramentas de gestão da emoção dentro da grade curricular. Era quase que uma heresia você ensinar a transitar no território da emoção no mundo cartesiano. E aí eu fiz várias tentativas nos últimos 20 anos, ainda a sociedade não estava preparada, nem aqui nem lá fora, até que há 10 anos o programa Escola da Inteligência tornou-se o primeiro programa mundial de educação socioemocional e também o primeiro de gestão da emoção. E as ferramentas que nós trabalhamos, elas são muito importantes, e todos aqueles que querem trabalhar com educação socioemocional têm de levar em conta essas habilidades. Não pode só falar de maneira genérica, como agora milhões de pessoas falam, educação socioemocional. Ela tem de ter ferramentas de gestão da emoção para turbinar a educação socioemocional. Em primeiro lugar, ensinar a pensar antes de reagir. É sua função vital fazer com que o seu filho faça o silêncio proativo, como eu lhes ensinei. A melhor resposta é não dar respostas quando alguém o contraria, mas fazer o questionamento para encontrar soluções inteligentes. Isto é solução pacífica de conflitos. E eu tenho vários colegas, vários amigos, na verdade, grandes juristas, inclusive magistrados, que participaram de um livro meu, Solução Pacífica de Conflitos. Uma outra coisa importante, aprender a se colocar no lugar do outro. Mas colocar-se no lugar do outro não é simplesmente você tentar perceber o que o outro está sentindo. É você usar o bisturi das suas palavras para indagar. Aonde eu errei e não soube? Quais são os fantasmas que te assombram? Que medo, meu filho, te encarcera? E até falar para os parceiros e parceiras, é engraçado que os casais prometem, eu te amarei na saúde, na doença, na miséria e na fortuna, diante de uma plateia e todo mundo se emociona. Aí, no calor da segunda-feira, eles se digladiam como dois inimigos, entendeu? Se você está diante da sua parceira ou parceiro, por que você não começa a indagar? Quais são seus sonhos e seus pesadelos? Aonde eu errei e não soube? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? É tão importante. Essa empatia, ela é poderosa, porque você penetra em camadas mais profundas e, consequentemente, você se torna uma pessoa admirável. E não há amor sem admiração. As pessoas podem gostar de você, mas não vão te amar profundamente se não te admirar. E vou citar só algumas outras ferramentas. Aprender a trabalhar perdas e frustrações. Não há céu sem tempestades na vida de ninguém, de reis ou de súditos, de celebridades ou anônimos. Aprender a impugnar pensamentos perturbadores no exato momento em que eles aparecem, porque senão eles são registrados nos primeiros 5 segundos e pode acumular mais lixos do que nas cidades mais ambientalmente poluídas. Aprender a duvidar de tudo aquilo que te controla, aprender a viver mais leve e namorar a vida. Porque se você não aprender a namorar a vida, sinto muito, você não vai estar apto para namorar alguém de maneira sustentável e relaxada. Doutor Cury, que conversa gostosa é essa? Ela extrapola, eu vejo aqui, o contexto educacional. A gente está falando de pessoas, né? Independente se são professores, gestores, a gente tem... É uma questão de desenvolvimento pessoal mesmo, humano, né? Temos muitas perguntas, algumas o senhor passou agora aí nessa última fala, falando um pouco de como lidar com as perdas, com os lutos que estão acontecendo aqui nesse momento de pandemia. Acho que tem várias que levam para um caminho único. Como os educadores podem trabalhar as questões socioemocionais, essas questões de ambiente mais remoto, digamos, na educação, para que essa saúde mental
se equilibre, digamos assim? Qual seria a dica do educador? E que também, doutor Cury, eu me colocando aqui também, tem os filhos aqui que estão em aula também, tem um contexto todo diferenciado atualmente, né? Que o educador ele está com seus alunos na tela, mas ele está com seus filhos também dentro de casa. Como é que fica essa confusão aí que está acontecendo e certamente levando para uma saúde mental aí não desejada para as pessoas? Qual é a dica? Muito bom. A maior ferramenta é ensinar perguntando. Por favor, não ensine explicando apenas. Não ensine expondo apenas. Você pode ser o mais incrível orador, o mais notável conhecedor da sua matéria, se você for um expositor de conhecimento apenas. Um explicador fascinante, você não vai encantar os seus alunos que estão com a mente hiperacelerada. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é sustentável. Você vai competir com uma mente hiper criativa, hiper ansiosa e com necessidade de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Os alunos estão vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Acho que muitos de vocês já ouviram falar dessa síndrome. Bom, então você compete com a hiperconstrutividade de pensamento. E se você for cartesiano, racionalista, apenas um expositor, você vai perder. Sua plateia não vai se conectar com você. Por isso, seja um educador, perguntador. Você fala 2, 3 minutos ou 10 minutos e pergunte. Vocês entenderam? Estou ensinando aqui que os átomos de hidrogênio se unem com as moléculas de oxigênio desse modo e daquele modo. Mas espera um pouquinho. Caros alunos, como é que vocês se unem com os outros? Vocês vivem grudadinhos ou pequenos problemas têm um impacto muito grande? Você sai da matéria estritamente lógica para entrar no campo emocional. O aluno, o que aconteceu? Você ganhou a emocionalidade e o fenômeno RAM registrou você de maneira privilegiada. Você faz várias perguntas durante a sua exposição e também você deve flutuar a sua voz. Não seja unissoante. Todo professor tem de teatralizar a sua comunicação. Não precisa aumentar demais e diminuir demais, mas você tem de flutuar. Você tem de falar com muita paixão. Porque, reitero, você está competindo com algo muito mais poderoso que uma simples exposição. A desatenção dos alunos hoje é atroz, porque eles estão com a síndrome SPA. Flutue sua voz. E também, por favor, uma vez por semana, você está falando diante das câmeras, e não tem coisa mais chata que falar diante das câmeras, porque você não está sentindo toda a intensidade da classe e as várias expressões, embora você possa até ter mecanismos que o faça, mas há um distanciamento que não é muito agradável. Mas você pode transformar o ensinamento virtual em algo poético. Você pode ser um poeta da educação. E poeta não é aquele que escreve poesias, poeta da vida é aquele que vive a vida com uma poesia. E se você quer ser um poeta da vida, fale uma vez por semana de algum percalço, de algumas dores. Eu já falei de tantas dores nos meus livros. Eu já falei, inclusive, que eu errei com a Camila. Hoje a Camila dirige o programa Escola da Inteligência, com mais de 400 mil alunos, mas quando ela tinha em torno de 14, 15 anos, ela falou: papai, você dá tantas conferências, tantas pessoas te ouvem, mas e tem tantos pacientes, você não tem dialogado comigo. O que vocês fariam se errassem numa área em que são especialistas? Falem, pai. Normalmente, os pais, Adriana, tecem muitas desculpas. Somos ótimos para defender de maneira débil e infantil os nossos comportamentos errados, sem entender que é uma oportunidade de ouro para ensinar os nossos filhos a não ter medo de errar, ter medo sim de não usar os seus erros, para se reinventar e se reconstruir. Eu pedi desculpas para ela. Eu falei: filha, você está certa. E falei para olhar para o céu estrelado. E ela não entendeu e olhou.
Eu falei, de hoje em diante, tá vendo? Escolhe uma estrela. Ela escolheu. Eu falei, de hoje em diante aquela estrela será sua. E quando o papai fechar os olhos para a vida, essa estrela vai estar brilhando, dizendo que você é importante demais para mim. E quando você não tiver luz, não tenha medo da vida. Eu usei até essa frase no Vendedor de Sonhos, no filme, que impactou muita gente. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar, tenha medo de não olhar para a sua luz interior. E a minha filha nunca mais se esqueceu que o pai reconheceu seu erro e, metaforicamente, lhe deu um presente que o dinheiro não pode comprar num momento difícil da sua história. E a Camila falou para milhares de pessoas já sobre essa estrela, inclusive quando ela foi para o Canadá ela foi estudar, e as colegas dela, quando ela retornou, japonesas, coreanas, canadenses, choravam copiosamente porque ela impactou as pessoas com a sua estrela interior. Então, por favor, professores, de vez em quando, por favor, pais, fale de um dos dias mais tristes da sua história, mesmo que você for professor de matemática, física, química, biologia, línguas, para que os seus filhos e alunos entendam que não há céu sem tempestades, que eles podem e devem escrever os mais importantes textos da sua história quando o mundo desaba sobre eles. E, doutor Cury, eu acho difícil acionar a aprendizagem sem acionar as emoções, né? Elas não... É impossível, praticamente, né? Por isso que eu acredito que desenvolver essa emocionalidade, eu gosto da figura do educador como aquele que constrói um cenário de emocionalidade, para gerar essa emocionalidade na sala de aula. É isso mesmo. Né? Aí a aprendizagem... São ferramentas maravilhosas. Então, exatamente. Você viu, flutuabilidade da voz, você transferir o capital das experiências, você se tornar um professor perguntador. Você pode fazer dessa pandemia um momento solene para formar pensadores e não repetidores de informação. Eu gosto dessa ideia do professor perguntador. Eu sempre tive esse hábito com meus filhos de responder com uma pergunta. Né? A ideia de que as crianças perguntam muito para a gente, os alunos perguntam para os professores. Em vez de dar a resposta, formule uma pergunta como resposta. Até uma hora que meu filho falou, dá para você só responder? Estou cansado de ter que pensar. Temos várias perguntas aqui, uma delas interessante, professor. Aline pergunta, como ajudar as crianças a serem saudáveis emocionalmente em tempo de ensino remoto? Bom, o ensino remoto expandiu dramaticamente a ansiedade das crianças e adolescentes e também dos adultos. Estamos vivendo uma solidão tóxica e também, como eu disse e reitero, estamos vivendo na era do asco ao tédio. A intoxicação digital não é apenas uma experiência fortuita. A intoxicação digital é um transtorno. Asco ao tédio, dificuldade de transformar a solidão numa oportunidade para criar, dificuldade de se reinventar, medo excessivamente da crítica das pessoas e assim por diante. Então, os professores devem saber, os pais devem ter consciência que seus filhos, a não ser com raras exceções, estão intoxicados digitalmente. E, além disso, estão desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado. A mente pensa tanto que a déficit de concentração, a déficit de memória, a desinteresse pelas atividades sociais, a baixo limiar para suportar frustrações e assim por diante. Intoxicação digital e síndrome do pensamento acelerado. Tudo isso dificulta demais a educar. Por isso que você não pode ser um educador bom apenas. Você tem de ser um educador brilhante. Os educadores bons no passado, que eram eloquentes, tinham autoridade, eram respeitados, já não funcionam mais. Porque a respeitabilidade hoje tem de dar pela admiração, porque tem milhares de influencers nas redes sociais que fazem mil peripécias, inclusive infantis, e que roubam a atenção das crianças e adolescentes. Às vezes não traduzem grandes toques de inteligência, mas são capazes de cativar a atenção das crianças e adolescentes. E também dos adultos, inclusive até através da ditadura da beleza, é por isso que nós estamos desenvolvendo uma nova rede social, muito provavelmente, onde nós queremos ensinar ferramentas de gestão da emoção. Por exemplo,
um dos desafios dessa rede social é: beleza está nos olhos de quem vê. Você é bela, você é bonito, do jeito que você é. E é encantador ver as crianças e adolescentes dizer que eu não sou escravo da ditadura da beleza, eu sou o que sou, eu me amo, sou apaixonado por mim. Já pensou se eles aprendem isso com uma nova rede social? Mas, sinceramente, olhe para as redes sociais na atualidade. As pessoas mostram um sorriso que frequentemente não é real, filtros, as pessoas parecem que não têm rugas, elas estão com o corpo sarado, parece que vivem no apogeu da alegria e do prazer. Alguns me ligam, desses grandes influencers, falando que estão atravessando o caos, perderam o encanto pela vida. Então as redes sociais, elas estão vendendo uma vida completamente artificial, uma história artificial, e isso tem encarcerado a mente humana. Se você, pai e mãe, se você, educador, transferir o capital das experiências e mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, se você levar as pessoas que amam a ter contato com a natureza, contato com as pequenas coisas e fazer delas um espetáculo aos olhos, você está prevenindo a formação de mendigos emocionais que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Se você não reage, como eu disse, de acordo com o racionalismo cartesiano, bateu, levou, teu filho te contrariou, você eleva o tom de voz. Não, teu filho te contrariou, elevou o tom de voz, você abaixa o tom de voz. Mas como? Vou perder minha autoridade? O que você quer? Ganhar a sua autoridade ou formar uma mente brilhante? Você tem que pensar. Ganhar a sua autoridade, conquistar a ferro e fogo ou formar uma mente saudável? Outra coisa, como eu disse, não seja repetitivo. Pare de ser uma pessoa cansativa. Outra coisa muito importante, ninguém muda ninguém. Não pensa que é a sua força e sua coragem, até a sua punição que vai mudar as pessoas ao seu redor. Elas vão mudar por si mesmas se você se tornar um ser humano nobre, elegante, aplaudindo. Muito obrigado por existir, meu filho e minha filha. Parabéns, meu aluno. Eu tenho orgulho de ter você na sala de aula. Eles vão mudar se você tornar-se um educador que forma janelas lights, ou seja, constrói plataformas socioemocionais para que eles não tenham medo da vida, tenham medo sim de não vivê-la inteligente e intensamente. Dr. Cury, essa conversa tinha que ir até meia-noite, mas a gente tem uma última pergunta que eu vou fazer aqui. Eu estou recebendo todas, a grande maioria, o senhor já passou por todos os aspectos aqui que foram colocados, mas a última pergunta aqui, para depois a gente ver o nosso painel da Ideia Clara, é da Mariana, e ela pergunta: qual o senhor acredita vai ser o principal impacto da pandemia nas emoções do ser humano? Alguns principais impactos, não apenas um. Número 1, aumento da solidão. O ser humano cada vez mais conectando-se com as pessoas ao seu redor, mas não conectando-se consigo. Vivendo essa tese: se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Número 2, aumento da irritabilidade e a diminuição do limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas terão um impacto muito grande, porque como as pessoas ficam intoxicadas digitalmente e frequentemente não estão convivendo com pares para desenvolver habilidades para lidar com frustrações, com perdas, com expectativas não correspondidas, isso pode fazer com que a irritabilidade e o limiar para a frustração, a irritabilidade aumenta, o limiar para a frustração diminui. A outra coisa é a intensificação da síndrome do pensamento acelerado. Na fase inicial, os alunos eles voltam muito eufóricos, animados, puxa, liberdade, mas com o passar das semanas, todas as janelas tensionais, autocobrança, toda a necessidade de novos e novos estímulos para sentir migalhas de prazer vem à tona, e isso pode acelerar a mente humana, levar à desconcentração,
déficit de memória e o atrito entre colegas e entre professores e alunos. Bom, mas você pode reverter isso. Você pode ser um professor pós-pandemia que é gestor da emoção. Eu estou te treinando para isso. Reitero, eu não estou dando uma conferência, senão eu não daria. Estou te treinando no programa de gestão de emoção. Se vocês quiserem acessar, tem várias aulas gratuitas, www.academiadegestandeemoção.com.br. Você pode assistir essas aulas e também tem um programa 100% gratuito que chama-se Você é Insubstituível para a Prevenção de Suicídios e Transtornos Emocionais. Vocêinsubstituível.com.br. Bom, se você quer ser um professor pós-pandemia, que é um gestor da emoção, você tem que mudar a sua agenda. Lembre-se, mude a era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Dê um choque de lucidez, tudo aquilo que te controla. E leve seu aluno a virar a mesa com as suas emoções tensas, inclusive com as suas fobias. Mude a era, da era do apontamento de falhas, para a era da Adriana, da celebração dos acertos. Aprenda a transferir o capital das experiências. Em sala de aula, teatralize. Seja um professor, não é fora da curva. Não tem nem que ter curva, você tem que ser completamente novo, inovador, para cativar o psiquismo e ser um influenciador mais intenso e poderoso do que esses milhares de influenciadores nas redes sociais. Muito bom. Muito bom. Vamos ver o painel, vamos ver o que desenharam dessa conversa gostosa aqui que a gente tem. Podemos ver aí, Larissa, junto o painel, para que a gente possa descobrir tudo que veio aqui. Olha lá, professor. É muito fácil adoecer. Eu gostei disso. Eu sou o meu roteirista. A era do apontamento e das falhas. Eu sou o meu roteirista. Eu pego a minha vida com as rédeas, né? Eu que tenho o controle das rédeas da minha vida. Isso é interessante. Exatamente. Estimule o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, a registrar janelas lights, a construir flores e andorinhas para formar nossas primaveras e verões. Muito bom, parabéns, hein? Olha ali, Lucas, se você puder pegar as ferramentas da gestão da emoção no canto esquerdo, ali embaixo. Olha que interessante, doutor, as ferramentas da gestão da emoção. Pensar antes de agir, olha, se colocar que beleza, destacou o quadro, hein? Isso vai ficar um quadro, você vai receber com certeza esse quadro. Nós vamos disponibilizar esses painéis no e-book para todos os participantes aqui da BET da jornada. Ficou bem interessante. O meu treinamento foi arquivado, não é isso, Adriana? Está sendo gravado, né? Está sendo gravado, com certeza. Seria o vídeo bom, vai ficar disponível para todas as pessoas depois no canal do YouTube. Esse material também. E aqui é interessante também a nossa proposta aqui da Ideia Clara, porque às vezes o visual ajuda, né, a gente a entender melhor, a conseguir expandir um pouquinho as visões, porque eu acho que essas eras que o senhor coloca tem uma mudança de paradigma aí, tem uma mudança de visão de mundo muito clara aí, né? Então eu acho que quanto mais a gente conseguir abrir a cabeça para que a gente consiga enxergar de outra forma, colocar outras lentes, como a metáfora que várias vezes foi colocada aqui. Muito bom. Ótimo, eu até estou fotografando essa... que ótimo. Esse painel aqui, essa tela. Ótimo, obrigado aí. Mas com certeza vai receber, vamos fazer um videozinho animado. Adorei essa tela. Doutor Cury, eu queria agradecer imensamente, porque o dia de hoje, durante a jornada, nós lidamos com uma temática das transformações digitais, da questão do impacto da tecnologia. E a sua fala de hoje deu uma provocação prévia para o dia de amanhã, que vamos continuar a falar de socioemocionais, de saúde mental, mas o senhor entrou aqui como o grande provocador desse tema. Eu acredito que vai ser útil demais para todos os nossos participantes. Eu gosto muito de trazer a visão da educação por outros atores da educação, por os outros segmentos da educação, outros conceitos, né? Aqui um psiquiatra falando
sobre a visão da educação. Amanhã a gente vai ter uma neurocientista, a doutora Carla Tiepo. Então, quanto mais a gente conseguir as várias perspectivas, mais a gente tem aí um resultado positivo. Eu Olha aí, agradeço. ó, Diga. Já está postado no meu Instagram e já milhares de pessoas já viram esta imagem da tela já. Já postou? Mas olha só como Já a tecnologia é favorável em alguns momentos. Então, a tecnologia é importante, ela pode ser extremamente útil se usado com gestão da emoção. Sem gestão da emoção, o céu e o inferno ficam muito próximos. Obrigada, doutor. Beijo no coração a todos vocês. Obrigada, Adriana. Muito inteligente. Obrigada. Obrigada. Larissa está aqui? Sim, Adriana. Oi, que bom. Muito obrigada ao Dr. Augusto Cury por essa palestra maravilhosa. Com certeza você traduziu tudo que a gente gostaria de ouvir, aquela culpa que todos nós carregamos, né? E a gente não se sente tão só quando escuta as suas palavras, porque é um momento que todos estamos passando. Então, muito obrigada. A gente já viu, então, como ficou a ilustração da ideia clara. Eles vão depois mandar um e-book para vocês que estão participando. Eu queria dar um recado, gente, porque no bloco anterior eu falei sobre a tecnologia educacional, que desenvolve e distribui soluções que enriquecem, então, o processo de ensino e aprendizagem. E eles são parceiros da Lego Education no Brasil. Só que a gente teve um problema com o QR Code, então ele não entrou no bloco anterior, então a gente está colocando agora de novo para vocês. E eu faço também o convite para vocês visitarem o estande da tecnologia educacional para saber o que há de mais inovador para a educação, e você também vai poder participar de um sorteio de um kit Lego Education. E a gente chega, então, ao final da última palestra do dia, mas o evento ainda não terminou, porque, olha só, a área de exposição vai ficar aberta para visitação até às 7 da noite. Então, você ainda tem tempo. Não deixe de visitar e matar um pouquinho da saudade do evento presencial, e também você vai poder interagir com os expositores em tempo real. Amanhã, claro, a gente tem muito conteúdo bacana, como a Adriana disse. A gente tem as sessões nos palcos de live, onde serão apresentadas soluções e iniciativas dos nossos patrocinadores. Além disso, paralelamente à programação, a gente tem também as oficinas de aprendizagem, onde serão abordados os conteúdos técnicos. Você pode conferir a agenda completa. E a gente, claro, quer agradecer imensamente a sua audiência. Você é a parte mais importante da jornada BET Online. E antes de encerrar, a gente quer dizer que a sua opinião é muito importante. Então, por isso, responda à pesquisa sobre a jornada BET Online. Ela está disponível no QR Code que está na tela e ela também será enviada por e-mail para cada um de vocês. Muito obrigada mais uma vez. Tenham todos uma boa noite. A gente espera vocês amanhã. E eu lembro que a plataforma, olha que legal, vai estar aberta a partir do meio-dia. E as sessões plenárias começam às 2 da tarde. Até lá!